Eu entendo. E nós precisamos atuar com esses dons dentro das áreas estratégicas. Muitas vezes a gente pensa em dom, que é os dons de maravilha, aqueles dons que vão romper sinais, cego vai ver e surdo vai ouvir, e o povo vai sair glorificando e tal. Mas, gente, nós temos que notar uma coisa: Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. Só um voltou. Só um voltou em gratidão. Então, eu lembro sempre dessa história de uma mulher que ia na igreja com um bebezinho, e como ela ia toda quinta-feira, ela ia numa congregação, e ela estava ali sempre com um bebezinho. E o pastor via que ela, logo que terminava o culto, ela sumia, ele não conseguia falar com ela, mas ela vinha na frente para pedir oração, a oração pelo filhinho e tal, tal. Aí um belo dia a mulher sumiu, desapareceu da igreja, nunca mais voltou. Aí o pastor começou a correr atrás, saber quem que era, por que não veio mais. Aí ele descobriu, foi na casa da pessoa, isso aconteceu lá no Uruguai, quando estava lá, com o pastor Sebadios. E o que aconteceu? A pessoa foi, o filho foi curado. E como ele estava um ano, gente, o que é um ano, uma criança pequena no colo? A criança não crescia. Ela tinha um tipo de uma enfermidade que ia matando a criança não se desenvolvia, ela ia morrer antes de ela amadurecer, né? Então, tipo assim, ela não crescia, não se desenvolvia, ela só tinha cabeção e o corpo de criança pequena. E aí, aquela criança que estava correndo pela casa, e ele disse: mas por que você não foi mais à igreja? Ela disse: olha, pastor, eu não fui mais à igreja, tudo que eu queria era que o meu filho fosse curado para eu poder voltar aí nos bares da vida e curtir minha vida. E agora que meu filho foi curado, eu não tenho mais razão para ir na igreja. Vocês estão entendendo que tem pessoas que não querem Deus, não querem Jesus? Elas estão ali por uma conveniência. E muitas pessoas estão convenientemente na igreja. Elas não entenderam aliança, elas não fizeram aliança com Deus. E quando você trabalha uma criança, um adolescente, e leva ele ao ponto de maturidade de fé, e ele entender a fé realmente, nunca vai se desviar do caminho de Deus. E olha, dos que eu cresci, da turma que eu cresci, até hoje só tem um que eu sei que desviou, de toda aquela turma. Da turma que nós trabalhamos com Kings Kids, a maioria é pastores e líderes. Eu trabalhava com os Kings Kids, ou seja, os adolescentes de 9, 10, 11, 12 até 20 anos. Todos esses estão hoje no campo, no trabalho, na obra. Então, nós precisamos entender qual é o foco da igreja. Aonde nós temos que atuar e qual é o melhor foco se nós quisermos ter uma igreja forte daqui 10, 20 anos. Né? Porque senão nós vamos trabalhar pregando o evangelho para tentar converter um tanto de adulto que já está na igreja, mas que ainda não converteu, e que não sai daquela dependência espiritual de só receber. E as pessoas, muitas vezes, elas estão na igreja para receber algo, para receber a bênção de Deus, para que Deus abençoe, para que Deus faça isso, para que Deus faça aquilo. Mas não é porque ela tem um compromisso com a verdade e ela está enganjada na verdade, né? Não é isso. Então é importante que a gente entenda quem é a pessoa, o que ela está fazendo e qual é o objetivo, né? Dessa pessoa no reino de Deus, né? Qual é o trabalho, o que ela vai fazer, né? Como é que ela vai desenvolver isso. Então, esses dons, gente, eles são dons que vão nos capacitar, né? Para que a gente seja bênção na terra, né? Deixa eu ir mais um pouquinho para frente. O dom do Espírito Santo não é dado pelo Espírito Santo como parte do controle sobre a vida do crente. Isso aqui é uma coisa interessante, gente. É importante você saber. E é triste também, tá? Isso aqui é uma parte triste e importante. O fato que a pessoa tem um dom, e pode até anotar se quiser, não significa que essa pessoa é santa. Não significa que ela está andando em santidade. Não significa que ela é melhor do que ninguém. Já vi pessoas usadíssimas por Deus, cheios de dons, e ser uma traia como pessoa. Gente, isso não tem nada a ver. O fato de Deus dar dons às pessoas não significa que elas vão ser melhores, ou que elas vão agir de forma melhor, né? Não, não é isso. Não funciona assim, infelizmente. Né? Ou seja, não é porque o Espírito Santo tem controle sobre a minha vida e eu sou aquela pessoa que vive no Espírito que eu tenho dons. Não. Ele é dado por uma operação. Se quiser anotar, anotem. O dom do Espírito é dado por uma operação. Ou seja, algo que Deus quer fazer de forma pontual, muitas vezes na vida da pessoa ou da igreja, né? A evidência do Espírito Santo na vida da pessoa, uma das evidências, é o falar em novas línguas, certo, gente? Eu acho que até aqui nós não temos nenhuma dificuldade sobre isso, né? De entender isso. Falar em línguas é, falar em línguas é uma evidência, não é o dom em si, mas é uma evidência do Espírito Santo. E o falar em línguas, aqui é importante que diga, eu já falei, acho que aí na CREI mesmo, seminário de intercessão, que o falar em línguas não quer dizer que você vai falar a língua dos anjos, tá, gente? Você pode falar qualquer língua humana que existe na Terra. Não necessariamente são língua dos anjos. Por quê? Porque os anjos falam todas as línguas. Simples assim. E todas as línguas foram dadas por Deus. Então, tipo assim, não tem uma terceira língua falada pelos anjos diferente da que nós conhecemos. A não ser a forma de comunicação, isso sim. Os anjos podem se comunicar, inclusive, conosco, diretamente no nosso pensamento. Ou seja, eu não sei quantos de vocês foram crianças e tentaram fazer isso, mas eu tentei várias vezes. A gente era em 7 em casa, então a gente tinha tempo para isso, né? Tempo para fazer experimento. Qual que era o experimento que a gente fazia, gente? A gente tentava se comunicar por telepatia.
a gente tentava se comunicar por telepatia um com o outro, né? Mas lógico, nunca conseguimos. Mas os anjos de Deus, sim, se comunicam diretamente, sem abrir a boca. Eles podem fazer isso. E eles, inclusive, se comunicam assim conosco. Eles falam conosco o nosso pensamento diretamente na nossa mente. Eles têm essa forma de falar. Mas não necessariamente eles têm uma língua específica deles, né? A língua dos anjos foi uma tradução que as pessoas colocaram na Bíblia, mas não é o original, né? E eu entendo que o dom de línguas, ele é um dom que ele aponta para a Torre de Babel. Quando ali em Babel Deus dividiu as línguas, porque o homem era um só, tinha uma língua, ele podia fazer o que ele quisesse. E aqui Deus nos dá uma arma, que é a unidade. Ele diz assim, se o homem for um e ele falar a mesma língua, eles não vai ter nada impossível para eles. E realmente aqueles homens eram fenomenais, eles estavam fazendo coisas incríveis, né? Porque eles tinham uma só língua. E isso fazia com que eles tivessem informações, eles tivessem conhecimento demais. E quando Deus então separa as línguas, divide as línguas ali em Babel, Deus deu um sinal de que tinha que dividir o homem. Tinha que fazer o homem não andar em unidade. Mas lá em João, João 17, Jesus fala que se nós andarmos em unidade, vai ser um exemplo para o mundo. Ou seja, quando a igreja de Cristo anda em unidade, ela é poderosíssima. Nada pode impedir ela de fazer nada. Porque a unidade da igreja é um poder sobrenatural. E é um poder sobrenatural que está sobre o homem, é algo que Deus deu. É algo tremendo. E o falar em línguas é uma junção daquilo que Deus separou lá no passado. Quando Deus separou as línguas, agora vem Jesus, nós conhecemos Jesus, nós temos um batismo no fogo, e nós então unimos as línguas novamente. Ou seja, as línguas estão disponíveis para nós. E não só as línguas estranhas, mas línguas estrangeiras, né? Então está disponível para o povo de Deus. E eu já vi pessoas usarem as línguas como uma forma de evangelismo em outras nações. E foi algo sobrenatural. Sobrenatural. Então não subestime o falar em línguas daquilo que Deus pode fazer. A mesma coisa que aconteceu no Pentecostes pode acontecer conosco. Ou seja, as pessoas ouvirem na sua própria língua os louvores e a grandeza de Deus. Então é sobrenatural sim. E Deus pode fazer isso muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus é fantástico. Ele não está preso aos nossos dogmas religiosos. Deus não está preso a isso. Nós somos presos aos dogmas religiosos. Deus não está.